Então, nossa penúltima aula de soluções, hoje nós vamos falar de misturas de soluções com o mesmo soluto. Isso é uma coisa corriqueira, né? Muitas vezes nós temos um suco já preparado de um dia anterior na geladeira e nós preparamos um outro e na hora de servir nós unimos os dois. Você está misturando duas soluções que têm o mesmo soluto, ok? Então, vamos ver como é que a gente calcula o que vai acontecer com os volumes e com essas concentrações e como a gente vai fazer o cálculo. Então, vamos começar pela dedução da fórmula. Nós temos aqui a concentração 1 é a massa 1 pelo volume 1. A concentração 2 é a massa 2 dividida pelo volume 2. Ok? Passando aqui o volume para o outro lado, nós temos que massa do soluto 1 seria a concentração 1 vezes volume 1. Vou fazer a mesma coisa com a 2. Massa 2 seria a concentração 2 vezes o volume 2. Se eu quero saber a massa final dessa solução, seria a mesma coisa que somar a 1 com a 2. Se eu somar a massa dos dois solutos, eu vou ter a massa final. E o que seria então essa massa final? Se massa é concentração vezes volume, então massa final também seria concentração final vezes o volume final. Tudo bem? Vamos substituir isso nessa fórmula então. Olha lá, massa final. Então eu tenho aqui massa 1. O que é massa 1? Concentração 1 vezes volume 1. Mais massa 2. O que é a massa 2? Concentração 2 vezes o volume 2. É igual a massa final. O que é massa final? Concentração final vezes o volume final. E aí nós temos a dedução da fórmula da mistura de soluções de mesmo soluto. Vamos ver isso num exemplo. Então temos 100 centímetros de soro 0,15 molar foram misturados a 400 centímetros cúbicos 0,09 molar do mesmo soluto. Qual a concentração final? Então, o que o problema nos forneceu? Nós temos aqui um volume 1, 100 centímetros cúbicos, eu já vou passar para litro, e eu tenho uma concentração 1, 0,15 mol por litro. Eu tenho um volume 2, 400 centímetros cúbicos, também vou transformar para litro. E eu tenho uma concentração 2, 0,09 mol por litro. Ele quer saber a concentração final. Atenção, todos os volumes têm que estar na mesma unidade, como aqui é mol por litro, então foi necessário que o volume também estivesse em litro. Concentrações também na mesma unidade. Bom, para aplicar a fórmula é concentração 1 vezes volume 1 mais concentração 2 vezes o volume 2, que é igual a concentração final vezes o volume final. Eu preciso saber, essa é a minha incógnita, o volume final. O volume final vai ser a união do volume 1 e do volume 2. Então, o meu volume final, ele será de 500 centímetros cúbicos, ou seja, 0,5 litros. Uma vez definido tudo, agora é só você aplicar a fórmula. Concentração inicial, 0,15 vezes o volume inicial, 0,1. Concentração 2, 0,09 vezes o volume 2, que é 0,04. Concentração final, você vai descobrir, vezes o volume final, que é 0,5. Resolvendo a expressão matemática, nós temos que a concentração final, ela será de 0,10 mol por litro.